Então, gente, nós vamos continuar no slide onde a gente parou, que a gente vai começar a falar do tratamento da desnutrição, tá? Então, a primeira fase do tratamento inclui correção do distúrbio hidroeletrolítico. Por que existe esse distúrbio? Vocês estão lembrando ou não? Por que o desnutrido tem este distúrbio hidroeletrolítico? Quando existe um distúrbio hidroeletrolítico, está desequilíbrio no quê? Hidroeletrolítico. Sim, então, mas não tô Água, né? Ele provavelmente é um paciente também desidratado, porque ele não se alimenta. Ele também é um paciente que tem deficiência de sódio, de potássio, de cloro, né? Então, ele é um paciente que, no primeiro momento, precisa fazer essa correção. E depois, controle do processo infeccioso se ele tiver, porque se ele é desnutrido com um processo infeccioso, o sistema imunológico dele é muito debilitado para combater essa infecção. Então, o tratamento inclui tratar a desidratação dele, diarreia, hipoglicemia, e essa hipoglicemia geralmente é tratada com solução glicosada endovenosa, né? Por isso que os pacientes tomam soro. E o paciente desnutrido, ele toma o soro glicosado, por isso ele já não se alimenta. Então, a proteína vai ficar sendo consumida para poder manter os níveis glicêmicos dele. Então, por conta disso, o soro geralmente é glicosado, mas se vocês olharem lá no hospital, nem todos os pacientes estão com soro glicosado. Alguns tomam soro endovenoso fisiológico, outros glicosado a 5%, outros a 10%, tá? Mas quem prescreve o soro de forma endovenosa não somos nós, é o médico. E esse tratamento deve melhorar a hipocalemia. O que é hipocalemia? Não. Hipocalcemia, que é o cálcio. Hipocalemia, pouco potássio. Hiponatremia, pouco sódio. A acidose metabólica e a hipovolemia. A hipovolemia é porque como eles estão com baixo peso, baixo consumo, baixa ingestão de líquido, ele tem menor volume de sangue, então a pressão arterial tende a ficar baixa e a solução para esse paciente é 5%, tá? De solução soro glicosado a 5%. Deixa eu só pegar o álcool e deixar aqui perto de mim. A segunda fase que entra a dietoterapia, porque primeiro, como eu já disse para vocês, os pacientes têm que se manter vivos. Depois ele vai se alimentar. E dentre os objetivos da dietoterapia está o que, gente? Prevenir que ele continue perdendo peso, como eu já falei para vocês. É muito difícil a gente conseguir fazer um desnutrido dentro do hospital recuperar peso. Aliás, é difícil ganhar peso até quem não está desnutrido e fazendo atividade física, né? Musculação, por exemplo. Agora, imagina um desnutrido que não se movimenta e ele está dentro de um hospital. Então, o nosso objetivo é que ele ganhe peso, mas o objetivo real, de primeiro momento, é prevenir que ele continue perdendo. Evitar a debilidade, porque eu disse para vocês, esses pacientes, devido à desidratação, devido à falta de nutrientes, eles ficam confusos. Melhorar a apatia, que é aquele estado do paciente que fica sem conseguir responder, fica com o olho parado, ele não interage. E melhorar a cicatrização de feridas.
Então, na segunda fase, que inclui a dietoterapia e o tratamento dos sintomas desse paciente. Então, o cuidado nutricional é que a gente sempre lembre de repor proteína de alto valor biológico. O que é uma proteína de alto valor biológico, Bruna? Que tem aminoácidos essenciais. Exatamente. Tem os aminoácidos que a gente não produz. E aí a gente vai definir se esse paciente desnutrido vai comer via oral, via enteral ou via parenteral. Com relação ao carboidrato, vocês acham importante a gente fornecer carboidrato para o paciente desnutrido? Por quê? Energia, para sobreviver, a glicose do sangue, manter ele. Exatamente. É necessidade básica, né? O carboidrato, além de energia, ele vai manter cérebro funcionando, vai poupar proteína, porque se eu consumo carboidrato, eu vou manter a glicose sanguínea sem precisar tirar do músculo, né? Então, fonte energética rápida e proliferação celular. Lipídios. Por que vocês acham que lipídio é importante? Hã? Por que vocês acham que o lipídio é importante, gente? Vocês sabem que vocês não estão com medo de falar. Por que lipídio é importante, gente? Não sei, eu sei que ele é importante para absorver vitaminas das células. É importante para a absorção de vitaminas lipossolúveis. Ele faz parte da membrana celular. Ele age como anti-inflamatório quando a gente fornece ômega 3, né? Ele faz energia, ele tem função energética também, poupa proteína. Deixa eu ver o que mais. Ele é o isolante térmico, porque geralmente esses pacientes desnutridos, eles podem ter hipotermia. E então a baixa temperatura, né? Então com isso o lipídio é importante também para que esse paciente pare de perder peso e consiga melhorar e começar a recuperar peso, né? E a proteína? Por que vocês acham que a proteína para o desnutrido é importante? Imunidade. O que mais? Evitar perda proteica. O que mais? Síntese de colágeno para fazer cicatrização das úlceras que com certeza os desnutridos têm. Reduzir o edema, lembra que eu falei que quando a albumina está baixa o paciente tende a ficar inchado, né? Melhorar a cicatrização de feridas, aumentar a força têncil muscular para ajudar nessa cicatrização, fazer ressíntese de colágeno, reduzir infecção, porque a gente vai melhorar a imunidade, mas para isso a gente precisa dar proteínas de alto valor biológico, né? E alguns aminoácidos que são muito importantes para esses pacientes. Exemplo, a arginina. A arginina é um aminoácido que faz crescimento celular, estimula a secreção de alguns hormônios anabólicos e ela é precursora do aminoácido que forma colágeno. Então ela é super importante, só que a gente também não pode exceder na quantidade de arginina, tá, desses pacientes. Principalmente se ele é um paciente que está dentro da UTI. Um paciente grave, eu tenho que tomar muito cuidado com a quantidade de arginina que eu dou, porque ela faz vasodilatação por conta do óxido nítrico. Então, a arginina é bem importante, mas se é um paciente grave que está em cuidados intensivos, eu não posso exceder só porque ela faz crescimento celular, estimula a insulina, né? E faz colágeno. A glutamina é um outro aminoácido bem importante.
Ela aumenta a síntese de tecido proteico, ela diminui o uso da proteína, porque como a glutamina é um aminoácido, vocês vão ver hoje até na aula de esportiva, que o aminoácido glutamina tem a capacidade de entrar no ciclo de Krebs. Lembra que o carboidrato vira piruvato, que converte acetil-CoA, entra no ciclo para produzir ATP? A glutamina não precisa virar acetil-CoA para entrar no ciclo, ela entra como glutamina, entendeu? Então ela é uma fonte energética, né? Então aumenta a síntese de proteína, diminui a degradação proteica, melhora a celularidade da mucosa intestinal. O intestino desse paciente, como eu já falei para vocês, se ele está desnutrido, ele não se alimenta. Se ele não se alimenta, ele tem um ambiente intestinal, né? Não é ambiente que eu quero dizer, ele tem um intestino desfavorável, né? Então, com isso, as microvilosidades intestinais se atrofiam, né? As próprias bactérias benéficas vão diminuindo naquele lugar e o intestino vai ficando mais permeável. E a glutamina consegue melhorar essa permeabilidade. Por quê? Porque ela é uma energia rápida para as células do intestino, para os enterócitos, tá? E ela é precursora da arginina também, que vocês já viram que ela é importante, né? Fora isso, o que mais que eu preciso pensar para o desnutrido? Algumas vitaminas e minerais são essenciais para o metabolismo dos macronutrientes. Lembra quando eu disse para vocês que a gente pega um livro lá, Krause, por exemplo, daí a gente vai começar a ler sobre a importância das vitaminas, tá assim, participa do metabolismo de carboidratos, participa do metabolismo de lipídios, né? É aquilo que vocês estão vendo na esportiva. Então, algumas são essenciais para o metabolismo dos macronutrientes, garante a normalidade das funções da célula, e a sua deficiência dificulta algumas, né? Por exemplo, a deficiência de vitamina E, de vitamina C, a deficiência de vitamina A diminui e dificulta o processo de cicatrização. Por exemplo, as que a gente não pode deixar, gente, de pensar no paciente desnutrido. A vitamina A, por conta da função imunológica. A vitamina C, pela função imunológica, por ser antioxidante, por fazer ressíntese de tecidos e colágeno. O colágeno, a vitamina C é imprescindível para a formação de colágeno. Só que é proteína e vitamina C, né? E, gente, parem com esse negócio de pensar que se eu como colágeno, ele vai ser colágeno no estômago, colágeno no intestino e vai lá formar colágeno. Não! Eu tenho que consumir proteína, carboidrato na quantidade certa, para minha proteína virar aminoácido, ser absorvida e participar da síntese de colágeno, né? Ah, professora, mas por que tem o colágeno? Porque o colágeno que a gente toma, ele vai ter os aminoácidos essenciais. Mas não quer dizer que você toma colágeno porque ele vai ser colágeno, tá? Vitamina E melhora o sistema imune, é antioxidante e melhora a cicatrização das feridas também. Com relação aos minerais, o cobre, a deficiência de cobre diminui o transporte de oxigênio e prejudica a síntese de colágeno. O colágeno é muito importante, gente, para o desnutrido, tá? O zinco, como o paciente desnutrido não come, ele tem deficiência de zinco. E quando existe a deficiência de zinco, ele tem inapetência. Aí ele não come porque nem fome ele tem mesmo. Fora isso, o zinco faz divisão celular e melhora também a cicatrização. O selênio também é um antioxidante e também melhora a cicatrização. Olha como o desnutrido a gente tem que pensar na cicatrização, gente. É muito comum no paciente desnutrido a gente encontrar feridas, tá? Por conta desse atrito mesmo, né? Que é o tecido ósseo com a cama, com a cadeira, né? Igual um paciente que tem um pouco mais de tecido gorduroso, é mais difícil ele começar com ferida do que o desnutrido, porque o desnutrido, né, é como se é aquela parte óssea que fica ali pressionando a cama.
E aí, gente, nós temos 2 tipos de desnutrição, que eu já expliquei isso lá no começo para vocês. Me lembrem, Maria Eduarda, quais os 2 tipos de desnutrição? Não precisa lembrar me falando esses nomes que está aqui no slide. Me lembrem falando sobre aquilo que a gente conversou a semana quarta-feira. Tinha um desnutrido, que eu falei para vocês assim, ele tá mais na enfermaria, e esse desnutrido é o desnutrido que tá na UTI. Lembram disso? Qual que é o desnutrido que a gente vai encontrar mais na enfermaria? Que é o desnutrido que pode ser decorrente de uma baixa alimentação ou de um jejum. É o que tem cara da desnutrição ou não? Contrário. O da UTI, ele está inchado, ele sofreu um trauma, ele tem um processo inflamatório, e por conta disso a gente não enxerga ele como desnutrido, porque ele está inchado por conta da inflamação, né? E já o da enfermaria, ele não está num processo inflamatório dessa forma, porque se ele tiver, ele está na UTI, e aí ele já tem mais a cara da desnutrição, porque ele não tem o edema. Então a gente chama assim a desnutrição aguda e a crônica. A crônica é a desnutrição marasmática, que é a pessoa corioso, tá? Entre aspas. E a aguda é aquela que tem baixa proteína. Não necessariamente ele está sem comer, não, ele sofreu um acidente faz 3 dias. E ele se encontra numa desnutrição crônica porque faz 3 dias que ele não come, mas todo o efeito que está acontecendo é por falta proteica, não necessariamente por falta calórica. E aí a gente chama esse paciente de agudo. O paciente agudo é sempre mais grave, né? Então a desnutrição aguda é daquele paciente inflamado, inchado. E a desnutrição crônica é do paciente caquético, emagrecido, mas que não tem uma condição patológica tão grave assim, embora a desnutrição já seja grave. Quando a gente usa outros termos, a desnutrição aguda, ela é o kwashiorkor, que a Natália já deve ter falado isso para vocês. O kwashiorkor é aquela desnutrição que a gente não vê que tem cara de desnutrido, tá? O marasmo já tem cara do emagrecimento. Então, a desnutrição aguda, que é o kwashiorkor, podem seguindo aí comigo, significa a doença da criança ao nascimento do irmão mais novo. O kwashiorkor é a desnutrição. Quando a gente vê uma criança desnutrida e ela não apresenta o emagrecimento, ela até parece que está acima do peso, é o kwashiorkor, é a desnutrição aguda. Por que a gente costuma falar isso? Vocês vão ver que nos livros fala isso também. Quando o irmão mais novo nasce, a mãe deixa de dar mamar para o mais velho, ou quando ela engravida do mais novo. E aí a criança deixa de receber um alimento super importante. Então é a doença que da criança ao nascimento do irmão mais novo, que a mãe, quando ela deixava de dar mamar para o mais velho, ela entrava com água de arroz, né? Ela, ainda mais pessoas com uma condição financeira muito baixa, né? Não tem condição de comprar leite, né? Então, antigamente surgiu esse termo. A alimentação rica em carboidrato e pobre em proteína desse paciente. Então, ou seja, a mãe dá água de arroz, ela dá macarrão, ela dá os próprios, porque comprar feijão, comprar a carne é muito caro. Então, essa é uma desnutrição que acontece por deficiência proteica, tá? Ela é pouca, olha agora que interessante, pouco encontrada nas enfermarias. Ela é encontrada lá no UTI, porque ela é também uma consequência de uma inflamação. Está relacionada ao trauma e infecções. Lembra que eu falei para vocês? O paciente se acidentou, ele tem um processo inflamatório, realmente ele está em jejum porque ele ainda está com desequilíbrio hidroeletrolítico, hemodinâmico,
Então, ela é relacionada, é uma doença que eu encontro na UTI, né? E eu não encontro ela necessariamente na enfermaria, porque na enfermaria, embora a desnutrição seja grave, mas a condição patológica do paciente não é tão grave assim. Certo? Olha aí a foto do pacientinho. No meu não tá aparecendo, gente, vocês acreditam? Que aconteceu isso? Depois eu vou abrir a minha outra aula dessa e mostro pra vocês, tá? É um paciente, uma criança que é desnutrida, mas ela parece gordinha, tá? Deixa eu ver, deixa eu já até... Deixa eu até procurar aqui. Que estranho. Depois eu mostro pra vocês aqui. Agora... Oi? Não, é aquela de quarta ainda. Então, tem uma aula minha que tá aqui. Tem uma aula minha que a figura tá aqui, mas ela... Depois eu mostro pra vocês, tá? Mas o kwashiorkor é essa condição, né? A criança, a gente não enxerga uma desnutrição no kwashiorkor, embora a criança esteja desnutrida, tá? Então, é uma desnutrição proteica. Quais os sintomas? O paciente parece estar bem nutrido ou até acima do peso. O kwashiorkor é desnutrição. Desnutrição. Tá 25/8. Eu comecei ela dia 25. Então, o paciente tem hipoalbuminemia, porque como existe uma desnutrição proteica, a albumina baixa e existe o edema. Então, por isso ele tem edema, principalmente de membros inferiores. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E tem a ascite, que é o abdômen edemaciado. Queda da imunidade celular e tem má cicatrização. Nas crianças, quais são os sintomas? Baixo peso, crescimento inadequado, edema dos membros inferiores, hepatomegalia, isso também vocês vão ver pela ascite. A ascite é o abdômen distendido, bem aumentado. Alteração do cabelo e da pele, o cabelo fica quebradiço, opaco, fazendo barulhinho, né? Quando a gente pega no cabelo de um desnutrido, a gente vê uma diferença bem grande. E ele tem diarreia também. Quais os objetivos nutricionais que a gente tem com esse paciente? Corrigir a deficiência de proteína. A gente precisa corrigir, lembra, o kwashiorkor é a desnutrição aguda. Se ela é aguda, ela é a desnutrição, a condição grave, né? Então, ela é aquela que a gente encontra na UTI e em crianças que não consomem proteína na quantidade correta. É uma desnutrição proteica. Então, o que eu preciso fazer? Corrigir a deficiência proteica dessa criança, tá? Corrigir o edema, porque se eu corrijo a proteína, eu também melhoro a questão do edema, porque a albumina começa a melhorar também. E melhorar a esteatose hepática dessa criança, que ela faz, tende a ter o fígado gorduroso também. Por conta dessa desnutrição proteica dela, se quebra muito lipídio, e daí ela tem essa situação. Quais as recomendações dietéticas? Tenho que adequar lipídio e carboidrato, não é só proteína. Eu adequo carboidrato e lipídio porque a proteína precisa melhorar a imunidade, corrigir a albumina, melhorar cicatrização, né? Então, não adianta também só repor proteína, porque daí a proteína vai virar energia e ele vai continuar com deficiência proteica. A proteína de alto valor biológico, que tem os aminoácidos essenciais, proteínas de origem animal têm aminoácidos essenciais, ou as combinações, né? Das de origem vegetal. Atingir necessidades energéticas e proteicas, então não basta eu pensar só na proteína, eu preciso pensar nos macronutrientes que dá energia.
Preciso calcular a necessidade energética desse paciente, calcular o MED, ou pelo Harris, ou pela regra de bolso. Vocês é que vão ver, tá? Quando é criança, vou ser bem sincero, vocês busquem fórmulas, porque a regra de bolso é usada mais para idoso e adulto, tá? Muito mais para adulto, inclusive. Mas quando é criança, eu não posso errar com criança, né, gente? Não pode ser tão geral assim. Quanto de proteína, olha só, que tá aqui pra gente fornecer para essa criança, de 2,5 a 3 gramas de proteína por quilo. Então, por exemplo, uma criança de 10 quilos, a gente tem que dar de 25 a 30 gramas de proteína. Uma criança de 15 quilos, de 20 quilos, né? Eu preciso de dar 2,5 vezes a mais do que o peso dela só em proteína, tá bom? Às vezes eu preciso de usar suplemento? Sim. Se eu não consigo... Será que uma criança de 10 quilos desnutrida vai conseguir comer tudo a proteína que ela precisa? Muitas vezes não, gente. Ela está desabituada a comer, inclusive. Dieta em consistência adequada àquela condição. Se é um paciente, agora pensando em pacientes mesmo, desnutrido lá no hospital, que não tem dentadura, tem como eu fornecer arroz, feijão e bife? Não, eu vou ter que fazer uma dieta pastosa ou uma dieta branda. Ou às vezes o paciente não come nem a pastosa, tem que pensar em sonda. Então, a consistência eu mudo de acordo com a situação dele. Eu não posso falar para vocês, todos desnutridos vai comer pastoso. Não. Vai ter desnutrido que pode ser que ele consiga comer uma comida, pode ser aquele que consiga uma sopa. E tem aquele que eu vou ter que dar pastosa, vai ter aquele que eu vou ter que passar sonda, tá? Iniciar a dieta fracionada, né? Pouco, várias vezes ao dia, porque se o paciente não come, ele não está habituado a comer e ele nem tem apetite e ele não vai comer grandes refeições. Iniciar com pequenas quantidades de leite, porque se ele não come, o leite também ele não consumia, a lactase dele está diminuída, então o leite pode até dar diarreia. Então eu começo assim, com no máximo meio copo de leite no dia, tá? E se eu for começar com leite, que seja o leite, que seja o iogurte ou leite fermentado. Por quê? Porque ele tem uma menor quantidade de lactose, tá? Aí eu vou introduzindo aos poucos, mas o restante o que mais a gente poderia incluir na alimentação desse desnutrido aí? Vamos pensar tudo, gente, a gente tem que pensar na pirâmide. A pirâmide é o nosso padrão, né? A pirâmide traz para nós assim, o grupo dos carboidratos com fibra, verdura, legume, fruta, carne, ovos, oleaginosas, leguminosas, né? Então vamos pensar. Carboidrato a gente já falou que é importante. Será que é importante eu dar o carboidrato com fibra agora para esse paciente aqui? Não. Na verdade é importante que ele coma. Eu estou mais interessada na energia do que na fibra, né? E assim, se eu for dar fibra, que seja a fibra solúvel, porque a insolúvel vai fazer ele ter mais diarreia, né? Então, a fibra da polpa dos legumes, fibra da polpa, não da casca, né? Não as folhas, mas o chuchu, a abobrinha, a cenoura, né? As frutas em si, que eu não preciso comer a casca, né? Então, isso que eu tenho que pensar. Carboidrato, batata, mandioca, arroz, macarrão, certo? Lipídios. Que lipídio que eu vou usar para esse paciente? Posso usar carne com gordura? Posso dar carne com gordura intramuscular, eu não preciso dar costela. Vocês concordam comigo? Que a costela vai fazer o paciente ter uma diarreia. Mas assim, eu posso dar uma carne magra, né? Mas não preciso dar nada milanesa. Vocês concordam comigo? Não, mas pode manter. A carne, ela vai dar proteína, os aminoácidos essenciais, né? Só que a gente tem que preferir a carne na versão mais magra, né? Por exemplo, eu vou dar uma calabresa para esse paciente? Não vou.
né? Um bacon? Não vou. Então, vou pensar nas carnes mais magras, né? O frango, posso dar uma carne de boi magra, carne moída, muitas vezes eles aceitam por conta porque é mais fácil, não tem que ficar mastigando, né? Vamos supor que não tem carne, não come carne. O que a gente tem que priorizar? Fala aí, Ju, para esse paciente desnutrido. Tem que dar proteína para ele, né? Leguminosas. E o que eu faço com a oleaginosa para o meu pacientinho idoso, desnutrido, sem dentadura? Bater, né? Colocar no meio, né, das coisas também, triturada. O bolo, né? Você faz um bolo com e tritura numa massa simples mesmo. Eles toleram bem o bolo porque quando molha o bolo no chá ou no leite, ele se degrada fácil, entendeu? Vira uma papinha mesmo assim. Então, porque não dá pra gente falar para o paciente desnutrido, olha, você vai lá, compra castanha, né? Oriente outras formas, porque será que ele consegue mastigar, né? O amendoim, a castanha, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Sopinha dá, feijão, sopa de feijão com macarrão eles adoram, né? Então assim, aí nessa sopa de feijão e macarrão já coloca cenoura, abobrinha, chuchu, né? Então é importante a gente pensar assim, olha, vamos lembrar da pirâmide, a gente não deixa nada de fora. Carboidrato, os legumes, daí a fruta, né? Um paciente que não consegue mastigar, não vou poder dar uma maçã, mas eu dou um mamão, eu dou a banana, eu dou o abacate, que eu já vou dar uma gordura boa. Daí no andar lá das proteínas, eu dou a leguminosa, eu dou a oleaginosa, eu dou a carne, eu tenho opção do ovo, eu tenho opção da própria carne mesmo. Então, assim, eu sempre digo para os alunos que quando a gente não sabe orientar um paciente, porque assim, a gente fica apavorado, eu sei, assim, quando vem um paciente assim, no consultório, igual você, Ju, que falou, eu estava tão nervosa que ia começar o estágio, vem um paciente lá, a gente não sabe o que ele quer da gente, né? E lá no hospital também é a mesma coisa. Será que eu vou fazer certo? Gente, pensando na doença, gente, como é que eu vou lembrar de todas? Não! Você conhecendo o básico da doença, lembra da pirâmide e orienta baseado naquilo, específico para a doença, porque aí você não vai errar. Porque eu falo assim, a gente tem o hábito de falar mais do que não pode do que o que pode. Pegue uma orientação assim nutricional, não feita por nutricionista, tipo, é uma lista assim, evitar, evitar, evitar. Aí o paciente vira e fala, mas o que eu posso? Nada eu posso. O que você pode? Vamos pensar na pirâmide. Não precisa falar para o paciente, vamos pensar na pirâmide. Ele nem sabe o que é pirâmide muitas vezes, né? Mas você sabe. Então, com relação ao carboidrato, o que eu posso orientar com relação a ele? Com relação a legumes, verduras e frutas. Carne, leite, ovos e leguminosas, o que eu oriento? E gordura e doce, o que eu oriento? Ponto, vocês não deixaram nada de fora. Por isso, e aí uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, porque a pirâmide é retrógrada. Capaz de usar uma pirâmide. Olha, eu sinto em te dizer, a pirâmide realmente não é usual no sentido de você fazer um cardápio, dar uma pirâmide para o paciente e falar, segue aí. Mas ela norteia, todas as leis da nutrição estão ali. Então, se você acha que a pirâmide existe para você entregar para o paciente e falar, segue aí, você que está errado, não é a pirâmide que é retrógrada, porque ela nos dá noção de quantidade, de proporção, de qualidade, ela nos norteia, né? Aí a pessoa fala, não se usa mais. No que você não usa? Você não usa o folhetinho dela para um paciente, mas... As pessoas enxergam o padrão, aquilo que está desenhado na pirâmide, não é? Exatamente. E outra coisa, e com uma criança?
criança, não é muito melhor daí na criança você mostrar a pirâmide do que ficar falando para ela? Entendeu? Então, assim, por isso que eu sou muito revoltada, na verdade, com as pessoas que detonam a pirâmide. Eu sou. Como diz a Tati mesmo, a gente sempre discute isso. Eu e a Tati, nisso a gente é bem parecida. A gente tem uma metodologia conservadora com relação à nutrição, porque eu acho que as coisas se perderam muito, sabe? Parece que tudo é mais importante que o in natura, né? E veja bem, o que a pirâmide fala pra gente comer de industrializado? Tá tudo lá, para ser o menos processado possível, com mais fibra possível, né? E por que ela tá errada? Né? Então eu fico pensando, será que a pirâmide está errada? Quem está olhando para a pirâmide está olhando errado, né? E outro tipo de desnutrição, agora falando da marasmática. Existe um depósito reduzido de gordura e perda de músculo. Não existe aquela situação aguda do paciente, não existe aquele edema. Então ele é mais fácil a gente enxergar como desnutrido. O que eu falei agora há pouco não é fácil a gente achar que ele está desnutrido, tá? É o estágio final do processo de caquexia. O paciente encontra-se em inanição, é curioso, causado por doenças crônicas, por exemplo, um câncer, vamos pensar, o HIV, né? Não é mais o comum do HIV, tá, gente? Hoje o HIV tem cura, ele tem tratamento, ele é controlável e a tendência agora de quem faz tratamento é até ganhar o peso, né? Mas o HIV de quem não faz o tratamento, a tendência é a desnutrição. Ele é de fácil diagnóstico, porque você olha o paciente e fala, desnutrido. Já o kwashiorkor, você não fala assim, é mais difícil o diagnóstico dele. E ocorre por baixa ingestão calórica. Então, vejam só, ó, minha figura do marasmo também tá esquisita aqui. O kwashiorkor, o que eu estava falando mesmo? Deixa eu voltar aqui para lembrar. O kwashiorkor é uma desnutrição proteica. O marasmo é uma desnutrição calórica. Certo? Isso faz diferença, isso é pergunta de concurso de nutrição, tá? Sintomas do marasmo: ossos visíveis, fraqueza, desidratação, hipotermia, diminuição da frequência cardíaca, taxa metabólica basal diminuída, constipação e, em alguns casos, diarreia com muco. Em crianças, o peso está menor que 80% do ideal, gente. É aquela criancinha lá da Etiópia, sabe? A prega cutânea tricipital menor que 3 milímetros. A circunferência muscular do braço menor que 15 centímetros. A altura inferior que 60% do que ela deveria ter. E hipoalbuminemia menor que 2,8. Aliás, albumina, né? Menor que 2,1. Fornecer energia imediatamente. Eu preciso corrigir a desidratação, corrigir os eletrólitos, por isso ele toma soro, né? Obviamente, o paciente já está com soro endovenoso. Prevenir infecções, corrigir as possíveis deficiências que tem de vitamina e mineral. Por que a aguda talvez não tenha ainda deficiência de vitamina e mineral? Porque ela aconteceu agora há pouco. A desnutrição kwashiorkor faz 10 dias que o paciente está lá na UTI, em estado grave, recebendo soro glicosado, mas não recebe proteína, ou está recebendo uma quantidade muito baixa, ele está edemaciado, então ele ainda não tem nem sintomas e nem deficiência de vitamina. Está diminuindo, mas não existe ainda. Já o marasmo é aquela desnutrição de tempo, né? Não foi causada por nenhuma patologia imediata, foi causada por uma sucessão de coisas ao longo do tempo. Por isso existe a necessidade de corrigir vitaminas e minerais. As pessoas desnutridas respondem bem ao tratamento, só que a gente tem que ter muita cautela, porque se é um paciente que há 4 meses não se alimenta bem, eu não posso dar tudo de uma vez para ele. Então, lembra que eu já disse, evitar a hiperalimentação desses pacientes. Esses pacientes com sonda, eu não posso simplesmente dar 3.000 calorias na sonda de um dia para o outro, né?
Então eu considero de 25 a 30 quilocalorias por quilo e gradativamente eu vou evoluindo para 35, depois 40, porque o 40, acima de 30 é para ganho de peso, vocês lembram disso? Então você pode olhar um paciente desnutrido e falar, meu objetivo é que ele ganhe, então eu vou colocar 35. Não, vamos começar com 30, porque eu não posso hiperalimentar, porque nem ele consegue metabolizar tudo isso. Então carboidrato e lipídio tem que dar na quantidade adequada, proteína, alto valor biológico, suplementação de vitaminas e minerais, eu vou, claro, observar qual que são, ferro, né, como é que está a vitamina A, como é que está o cálcio, tudo, né, desses pacientes. Dieta em consistência adequada, como eu disse, se ele consegue mastigar, ótimo, se ele não consegue, a gente vai ver qual consistência dá certo, se ele não consegue engolir, eu vou precisar de uma sonda. Evoluir a dieta gradativamente, né? Eu não preciso dar todas as calorias hoje. Preferir leite desnatado e isento de lactose para começar, e ainda o leite fermentado ou o iogurte, de preferência por conta da lactose estar menor. Quando for começar dar leite com lactose, tá? Suplementação de vitamina A, B, C, D e E, muito provavelmente é preciso. Aí eu dou de acordo com as DRIs. E em caso de nutrição enteral, eu começo com dieta contínua. Por que a contínua? Se eu passar a sonda, a gente vai pôr uma dieta para correr lá em 16 horas, por exemplo. Por que vocês acham? Que eu vou dar muito pouquinho, né? Porque já o intestino dele careca, né? Microvilosidades atrofiadas. Bactérias boas muito diminuídas, né? Então o paciente tem muito risco de diarreia e não conseguir digerir. Então aí ele vai receber 41, se eu der em 24 horas, 1000 ml, ele vai receber 41 ml, quer dizer, menos que um copinho de café por hora. Então é mais fácil do organismo ir metabolizando do que dar 200 ml de dieta, né, em 1h30, por exemplo. Paciente com desnutrição crônica submetido ao estresse, E a desnutrição mista, que é aquele paciente que tem a crônica e a aguda. Me dá um exemplo de um paciente desse. Um paciente desnutrido por conta de um câncer, que vai agora descobrir em outro lugar e vai passar por uma cirurgia. Então ele tem a desnutrição marasmática e o trauma cirúrgico, né, do pós-operatório. Mas não é perigoso fazer cirurgia? Por isso a gente alimenta esse paciente antes da cirurgia, inclusive, para ele tentar melhorar o processo de cicatrização cirúrgico, para a recuperação ser boa, para ele melhorar os níveis glicêmicos pós-cirúrgico. Mas existe essa necessidade, né? Ou, por exemplo, um paciente desnutrido com uma úlcera por pressão infectada. Então ele está lá com uma escara enorme, infeccionada, e ele tem que ir para o centro cirúrgico fazer debridamento, né? Ok. Então, assim, nada é tão ruim que não pode ser pior, né, do que é. Então, existe esses pacientes, é uma condição bem preocupante, tem uma tendência à infecção e risco de complicar ainda mais, tá? O que a gente vai fazer? As mesmas coisas, carboidrato e lipídio, proteína de alto valor biológico, corrigir deficiências, ver se ele consegue comer via oral, ver se ele consegue, se ele não conseguir, ver se passa uma sonda, ver se ele aceita a dieta por sonda, se ele não vai ter um monte de diarreia e vômito. E aí, se não aceitar, vai para parenteral, por exemplo, tá? Eu me lembro muito bem de um paciente de 9 anos, será que tinha 9 ou 11? Acho que era 11. Ele chegou no hospital, desnutrido, grau, se tivesse grau 5, seria esse grau. E ele tinha 3 lesões por pressão. Aqui no cóccix,
e na lateral aqui do quadril. A gente viu o osso e as lesões eram assim, desse tamanho. E ele não comia. Ele era paraplégico, levou um tiro, uma bala perdida e ficou paraplégico, e a família, e ele morava na casa lar. E ele não comia, também é um paciente depressivo, pensa, né? A mãe, não sei, por algum motivo ele foi parar na casa lar, né? Levou uma bala perdida, não andava, uma criança, né? E eu me lembro assim que a gente queria de tudo que ele, fazer de tudo para ele comer. E eu lembro que eu cheguei e perguntei o que ele gosta. O que você gosta? E se ele me pedisse uma Ruffles, eu daria. Eu juro que eu daria. Sabe por quê? Porque eu daria energia de alguma forma. Para quem não come nada, né? E eu falei, o que você quer comer, Nata? Fala o que você gosta. Ah, não quero nada. De tão assim, psicologicamente afetado ele estava, né? E eu me lembro que os médicos eles começaram a se preocupar muito com aquilo, né? E aí ia ter que passar sonda nele. E só que a gente chegou a passar, mas ele puxou a sonda. Não se deixava a sonda, se enrijecia, era bem difícil, tinha que sedar ele para ele ficar com sonda. E no primeiro momento você não quer sedar aquela criança para isso, né? E eu lembro que os médicos chegavam com cesta de comida, sabe? De café da manhã, com tudo coisa gostosa. Eu lembro que um tinha um chips até. E não fui lá interferir, não. Falei, deixa ele comer, gente, o que ele quiser. Ele não comia. Um dia ele chamou a copeira e disse que queria comer um cachorro quente. Aí nós fizemos um cachorro. Nossa, nós vibramos porque ele pediu alguma coisa. Aí um dia não, foi um dia depois, assim, daí a gente fez o cachorro quente. Ele disse que queria molho de tomate, porque eu perguntei que tem criança que não quer o molho, né? Só quer salsicha. E aí a gente fazia lá no hospital o pãozinho de leite mesmo, todo dia era feito. E aí a gente montou, e pro cachorro-quente não ficar aberto, eu falei pra copeira espetar com um palito de dente para ele se manter mais fechadinho, não chegar lá, né? A menina foi embora. Sonhei que esse menino tinha dado uma mordida e o palito tinha enfiado no céu da boca dele. Quem disse que eu não tive sossego enquanto não cheguei naquele hospital para ver? Porque eu falei, se ela esqueceu de avisar ele que tinha palito, né? Eu não falei para ela, avisa que tem palito. E a gente fica assim, gente, porque a gente depende das pessoas, e daí você se condiciona a tudo falar, mesmo que ela já saiba, mas você repete, né? Eu falei, por que eu não falei para ela falar? Ela vai deixar do lado dele e vai embora e ele vai pegar. E, graças a Deus ele não se machucou não, era só meu sonho mesmo, só que ele não comeu nem metade, mas tudo bem, né? Mas no final esse paciente morreu. Foi passado, inclusive parenteral, porque quando foi passado sonda nele, ele tinha diarreia e vômito, que não parava. Então teve que ir para parenteral. Não era uma indicação devido à debilidade que estava, mas era uma forma, mas já não adiantou mais, ele realmente morreu, esse paciente. Então é assim, esses pacientes chegam... Você não tem?